Boa tarde, alunos. Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia de hoje. Hoje vamos trabalhar a página 30 até a página 38, que vamos falar um pouco sobre os espaços urbanos e rurais, o município. Este é um conteúdo do terceiro ano que nós já estudamos alguns dias atrás. Porém, nós vamos estar dando continuidade, pois é conteúdo do seu livro, ok? Na página 30, você vai ver algumas imagens. Segue aí a imagem na nossa aula, no nosso vídeo. Nós vemos aí três cidades. A primeira é São Paulo, a segunda é Imperatriz, no Maranhão, e o outro é Campo Verde, em Mato Grosso, aqui no nosso estado. Quais lugares apresentam uma área totalmente urbana? Nós sabemos que a área urbana são as cidades. Então, o que você observou? A cidade de São Paulo e Imperatriz. Que lugar apresenta uma área rural e urbana? Nós vemos que essa área é em Campo Verde. Nós temos aí uma área muito grande de campo e também uma área grande urbana. Que elementos naturais aparecem na paisagem? Os elementos naturais, as árvores, as nuvens, os rios, os morros. Quais elementos das paisagens foram construídos pelo homem? As ruas, os automóveis, as casas, prédios, calçadas, certo? Seguindo, na página 31, fala sobre o município. Município é a menor parte de várias que compõem o mesmo estado. Pode ser formado pelo espaço urbano, a cidade, e pelo espaço rural, o campo. Veja nos mapas a seguir o município de São José dos Pinhais e sua localização no território brasileiro. Segue aí a imagem, alunos. Bom, nós aprendemos que esse município de São José dos Pinhais está localizado no estado do Paraná, no território brasileiro. Com o crescimento das cidades, muitos municípios não apresentam mais áreas rurais, em razão de rápido crescimento do espaço urbano sobre o rural, decorrente do aumento das atividades econômicas, como é o caso de Vitória, no Espírito Santo. Outros municípios, como Uraí, no Paraná, têm tanto a área urbana como a área rural. Agora vamos falar um pouco sobre as diferentes paisagens nos municípios. Cada município brasileiro apresenta diferentes paisagens com elementos naturais e culturais que os tornam únicos. Paisagem se refere a tudo que podemos perceber utilizando os cinco sentidos: tato, visão, olfato, gustação e audição. Há municípios que apresentam diferentes tipos de vegetação, relevo, como locais mais altos ou mais baixos, temperaturas elevadas no decorrer do ano ou baixas em determinado período, bem como diferentes quantidades de chuva no decorrer do ano, entre outros elementos que proporcionam características únicas a cada município do nosso país. Veja as diferentes paisagens e características de alguns municípios brasileiros. Vamos falar sobre o município de Campos do Jordão, localizado no estado de São Paulo. É um dos municípios mais altos do Brasil, em função de sua localização na Serra da Mantiqueira, uma das mais elevadas cadeias de montanhas do território brasileiro, apresentando ao longo do ano médias e baixas temperaturas. São José dos Ausentes localiza-se no estado do Rio Grande do Sul, sendo considerado um dos municípios mais frios do Brasil durante o inverno. É bastante comum a ocorrência de neve, transformando a paisagem local. Balneário de Camboriú. Localiza-se na região litorânea de Santa Catarina, apresentando lindas praias, favorecendo as cidades de turismo em todo o município.
Cabaceiras, localiza-se no estado da Paraíba. Apresenta, ao longo do ano, altas temperaturas e uma baixa quantidade de chuvas. Logo, muitos rios que passam por este município acabam secando em determinado período do ano, tornando o fluir dos períodos de chuva. Sendo assim, os moradores precisam construir poços para poder consumir água em seu dia a dia. São Gabriel da Cachoeira localiza-se nas margens do Rio Negro, no estado da Amazonas, sendo conhecido como o município mais indígena do Brasil. A maior parte da população se declara como indígena. Apresenta uma rica vegetação e também o predomínio de muitos rios. Agora vamos falar sobre São Paulo. Localiza-se no estado de São Paulo e apresenta o maior número de habitantes do Brasil e também inúmeras construções como moradias, comércios e indústrias. São Paulo é o maior centro econômico do país e oferece muitas opções de lazer e entretenimento, com diversos teatros e espaços para shows. Bom, alunos, agora é a sua vez. Vamos completar as atividades do seu livro na página 36, 37 e 38, que é tudo em relação ao município. Após, você também vai poder completar a atividade do seu livro de atividades, tá bom? Que está na página 175 e 176. Esta é a videoaula de hoje de Geografia sobre o município em espaços urbanos e rurais. Vamos encerrar essa videoaula, porém a professora Thais ainda está aqui conectada a você, te aguardando